Gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Vão chegando. Boa noite, boa noite. Vamos entrando, vamos chegando para a nossa live. Como planejar para bebês. Esse é o nosso tema de hoje, hein? Então, vamos chegar. Como é que vocês estão? Como é que tá por aí? Já estamos em setembro, hein, gente? Já estamos em setembro. Daqui a pouco já é dezembro. E férias novamente. Eu estou contando as minhas, não sei vocês. Eu estou contando as minhas férias. Mas, enquanto as férias não chegam ainda, vamos estudar mais um pouco. Para isso que eu marquei essa aula hoje com vocês. Tá bom? Então, vamos entrando. Vão escrevendo aí de onde vocês são. O que vocês estão fazendo de bom aí? Se pra vocês... Como é que vocês vieram parar nessa live aqui hoje? Se alguém convidou vocês. Ai, por falar em convidar... Eu tô tentando subir aqui os comentários. Ah, tem gente que emendou o feriado, é verdade. Aqui em São Paulo não. Aqui em São Paulo só quarta-feira. E aí vida que segue, quinta e sexta. Então nós tivemos 2 segundas e 2 sextas essa semana. Mas tá bom, a sexta chegou dessa vez, finalmente. Então, ó, gente, vai clicando aí no aviãozinho e manda essa live pra alguém, pra participar com vocês. Convida alguém, tem alguém de Florianópolis. É a Pri Ramos. Eu moraria tranquilamente aí em Florianópolis. Quem sabe um dia. Ô, cidade bonita, né, gente? Tem gente de São Paulo, tem gente de Curitiba. Tem gente do Rio de Janeiro. Olha, tem bastante gente aí de vários lugares, hein? Então vamos entrar. O tema da nossa live hoje é como planejar para bebês. Cibele, quanto tempo que eu não falo com você, hein, Cibele? Faz tempo que você não aparece. Foi um tema que vocês pediram, que vocês votaram, e foi o tema que ganhou. Então, é o nosso tema de hoje, tá? Então, nós vamos falar sobre planejamento. É claro que quem trabalha com bebês vai ajudar muito aquilo que a gente vai conversar. Mas planejamento, gente, independente da faixa etária que a gente trabalhe, é sempre importante a gente aprender como planejar, independente da idade que você trabalhe. Alguns conceitos dá pra gente pegar e aplicar muito bem com a nossa turma, mas eu vou falar especialmente para quem é professor de bebês. Mas vou falar também sobre o planejamento de uma forma geral, para que a gente possa entender também o conceito de planejamento. É igual quando eu falo com vocês de pauta de observação. Tem gente que fica esperando eu ensinar a pauta do A ao Z. Quando, na verdade, eu preciso primeiro falar com vocês sobre o conceito de observação, que é observar na educação infantil. Por que é importante a gente observar as crianças? Entende? Então, planejamento é a mesma coisa, tá? Não dá pra gente falar de planejamento com bebês sem falar do que é o planejamento de uma forma geral. Eu acho que já tem uma galerinha aqui. Vou começar conversando com vocês hoje. Nós já tínhamos feito uma aula antes sobre qual que era o tema. A última aula que a gente teve foi sobre como ser um professor observador, como se tornar um professor observador. Essa foi a nossa aula. Quem perdeu essa aula tá lá no YouTube, tá lá no meu canal no YouTube. Então, quem quiser depois assistir, vai lá no YouTube. Na minha bio aqui tem o link para vocês poderem entrar lá, se inscreverem no canal também.
Gente, eu tô tentando aqui, eu tô com o meu computador aqui, eu tô tentando achar o melhor lugar pra eu conseguir acompanhar as minhas anotações, tá bom? Por isso que eu tô pra lá e pra cá aqui ainda, tá? Eu já tinha arrumado, mas vocês sabem como é que é, né? Bom, então vamos lá, gente. É aula, hein? Então, cadê caderno, papel, caneta? Vocês estão aí, estão preparadas para anotar aí os insights dessa noite? Aquilo que a gente separou para conversar hoje? Depois eu não quero ninguém falando, mandando direct para mim perguntando: "Ai, como é que faz planejamento? Ai, me envia um modelo de planejamento". Não vou mandar para ninguém não. Você sabe que eu não mando. Não mando modelo de planejamento, não mando relatório, não mando nada. Então, anotem aí o que for pertinente para vocês, para a prática de vocês, para depois vocês aplicarem lá no dia a dia, no trabalho, na escola, naquilo que vocês fazem todo santo dia. Tá bom? Já chamaram a galera? Clica aí no aviãozinho. Acredito que já tem uma galera legal aqui hoje para uma sexta-feira. Nem todo mundo tá assistindo Rock in Rio, tem gente que tá aqui hoje a fim de estudar, então é para essas pessoas que eu vou conversar hoje, para essas pessoas que eu vou dar esse aulão aqui que a gente tinha programado no Instagram. Que na verdade eu tinha até dito, né, gente, que ia ser uma aula por mês. Mas nos últimos meses eu peguei Covid, aí foi uma sequência de coisas, uma atrás da outra, não consegui fazer uma por mês. Então, para compensar essa aula, eu deixei até vocês escolherem o tema pra gente poder avançar. E deem sugestões de temas também para aquilo que vocês querem, para aquilo que vocês gostariam de saber e de aprender. É claro, desde que seja algo que eu aborde aqui no Instagram. Não vem pedir temas que foge, né, daquilo que eu conheço, que eu domino, tá? Mas se tiver dentro ali do que eu já falo, geralmente, é sempre bom, porque aí também é um termômetro para que eu saiba qual é a dificuldade de vocês, o que vocês querem saber, aprender. Às vezes o que eu acho que é pertinente para vocês não necessariamente seja, né? Mandem coraçãozinho para que essa live seja relevante também aqui no Instagram. Envia, clica no aviãozinho e envia para um amigo, para uma amiga, professora, essa live, tá bom? Vou deixar gravada? Não sei, vamos ver. Dependendo da quantidade de pessoas que estiver aqui, talvez eu grave, talvez eu salve essa live, talvez eu não salve, porque eu acho que é bacana que a gente esteja aqui conversando juntas no ao vivo. Pessoas que deixaram, né, separaram esse tempo para estudar, então eu acho que é bacana. É claro que às vezes a pessoa tá em algum outro lugar e não dá tempo mesmo de assistir, e tudo bem. Vou pensar, vamos ver até o final da live se eu salvo esta aula ou não, certo? Então vamos lá, pessoal. Boa noite para quem chegou agora, para quem já estava aqui. Essa aula ela vai lá pro canal do YouTube depois. Então, se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal do YouTube, deixa o like de vocês, o joinha de vocês, dizendo que vocês gostaram dessa aula, dessa live. E também, o que mais? Compartilha esse vídeo com outras pessoas, manda no grupo da escola, gente. Quem trabalha em berçário, quem trabalha em CEI, em creche, ou independente do nome que vocês gostam de dar. Copia o link aqui, ó, e manda no grupo da escola já também. Chama outros professores para assistir com vocês, as parceiras que trabalham com vocês na sala. Não guardem só para vocês, mas vamos fazer uma corrente. O conhecimento, ele só se torna significativo quando a gente aprende a compartilhar. Também se a gente só fica se inchando, se inflando e não utiliza isso para nada, é perda de tempo. Então, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa saber como planejar para a sua turma de bebês, ou até para crianças um pouco maiores, como eu já falei para vocês. Planejamento é um tema que eu vou abordar, a questão do planejamento de uma forma geral, mas especificar algumas coisas para a turma de bebês, tá bom? Então, eu começo já com uma pergunta, a nossa aula de hoje. Quem aqui tem dificuldade de planejar?
Quem aqui tem dificuldade de planejar, de fazer um planejamento? Vão subindo aí nos comentários. Quem sente essa dificuldade de sentar e fazer e pensar num planejamento para a sua turma? Eu posso dizer que para mim ainda é um desafio planejar. Eu tenho quase 20 anos de docência e para mim ainda é um desafio. Por quê? Pensar nessa continuidade do planejamento é a grande questão. Porque a gente pegar um planejamento, um checklist ali e colocar entrada, café, parque, massinha, atividade de colagem, saída. Isso não é planejamento, tá? Então, planejamento não é um checklist de atividade que você vai ticando ali ao longo do dia, sabe? Isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. Porque vira um fazer pelo fazer. Não diz nada com nada. Então, pensar no planejamento que envolva essa continuidade, que pense no que o grupo vai continuar ali nas suas pesquisas, nas suas investigações, nas suas curiosidades, é esse sempre o grande desafio para o professor. Tem gente que pode falar assim, mas eu não tenho dificuldade de planejamento. Mas aí você vai olhar o planejamento dessa pessoa, é aquilo que eu falei para vocês, é aquele checklist, aquela listinha de atividades que a criança vai fazer ao longo do dia. E a criança onde está nisso tudo, gente? Se a gente parte do princípio que a criança ela é o centro do planejamento, aonde é que ela aparece? Em que lugar que eu respeito e que eu considero essa individualidade e essa particularidade da criança? Não aparece. Então, é sempre um desafio planejar, independente da faixa etária que você trabalhe. Seja com bebês, seja com os maiores, seja com o fundamental, seja com o ensino médio, vai ser um desafio para o professor. E por que é... peraí, desculpa, gente. Acho que um bicho me picou aqui. Por que é complexo planejar? Porque a educação é complexa. Planejar é complexo porque educação é complexa. Vocês anotaram essa frase aí? Não é algo simples. É algo que a gente precisa pensar. É algo que demanda tempo para o professor. É algo que ele precisa reconsiderar, reavaliar, revisitar. Então, não é algo assim, vou escrever aqui, próxima semana... E aí aquela semana que passou não conversa com a semana que acabou. Então, se vocês finalizaram essa semana agora, vocês precisam começar a pensar o que vocês vão dar sequência na semana que vem. Então, quando a gente fala dessa continuidade, é isso. É pensar como é que eu vou dar sequência nesse trabalho que já iniciou essa semana, por exemplo. Então, não é que finalizou a semana do dia... que dia que foi? Segunda-feira? Do dia 5 ao dia 9. Pronto, fechei a semana. Próxima semana, outra coisa completamente diferente. As crianças não vivenciam essa continuidade. A gente não dá oportunidade para que elas experimentem essa sequência no trabalho pedagógico. E eu não estou falando de sequência didática não, tá bom? Não tem nada a ver com sequência didática, porque às vezes algumas pessoas assim, aquela coisa, né? Vamos trabalhar meio ambiente, pinte 10 árvores de verde, agora escreva a palavra árvore. Aí o professor acha que ele está trabalhando vários assuntos relacionados ao mesmo tema, tudo numa sequência também que não diz nada com nada, tá? Não é disso que eu tô falando, não é esse tipo de planejamento, nem desse tipo de trabalho que eu tô dizendo aqui, tá? Então vamos lá, planejar com bebês. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de um trabalho com bebês, a gente precisa entender que as crianças, na verdade não só os bebês, mas as crianças, elas aprendem por meio do quê? Das interações e das brincadeiras. Então a interação é o ponto crucial aí
do seu planejamento com a sua turma. Então eu preciso pensar em propostas que envolvam esses momentos de interações. E não é só a interação da criança com a outra criança. Quando a gente fala interação, a gente já meio que associa uma criança com outra criança ali brincando juntas. Até porque essa faixa etária, as crianças elas não brincam muito juntas. Agora eu começo a observar na minha turma de bebês lá na escola, eles brincando um pouco mais juntos. Mas já é um brincar completamente diferente de quando eles iniciaram lá em fevereiro, que eles eram bem menores, eles ainda não tinham completado 2 anos, então eles brincavam mais sozinhos. Mesmo estando um perto do outro, eles não se juntavam nas brincadeiras. E agora, como a minha turma de bebês, eles já estão um pouco maiores, a maioria ali já tem 2 anos e 3 e 4, né? 2 anos e 5 meses, 2 anos e meio e tal. Aí eu já começo a observar que essas brincadeiras, elas já estão mais ali entre eles. Mas não é só a interação da criança com a criança e nem da interação da criança com o adulto, que também é importante, mas diz respeito a essa interação ao espaço, que envolve os objetos que estão ali, né? As rotinas que se estabelecem, aos materiais também, aquilo que eu ofereço para este bebê, para esta criança e, por último, pensar na organização desse tempo. O tempo que respeite esta criança nas suas investigações, nas suas brincadeiras, tempo para ela fazer algo que é da rotina, como, por exemplo, se alimentar, subir e descer uma escada. Às vezes o professor ele não tem paciência nem para esperar essa criança subir ou descer uma escada. Ele já quer pegar a criança aqui no colo e descer, né? Porque o tempo não espera. A tia da cozinha não espera. A tia, né? E aí ele precisa agilizar esse processo e ele esquece que essa criança, ela precisa ser respeitada no seu tempo até na hora que ela faz esse movimento de subir e descer uma escada, por exemplo, ou quando ela vai comer. Então, são vários aspectos que envolvem essas interações, tá? E não é só os sujeitos entre eles, tá bom? Então, pensem aí, quando vocês forem pensar no planejamento de vocês, pensem no planejamento que envolva essa interação com o espaço, com os materiais e com esse tempo que organiza todo esse meu cotidiano, tá bom? Então agora a gente vai lembrar aqui também, vai falar um pouquinho desse planejamento. Então já demos um pontapé inicial no que é esse planejar com crianças bem pequenas, mas agora a gente vai voltar um pouco nesse conceito do planejamento, tá bom? Então vamos pensar aqui, ó. O planejamento, gente, eu já falei para vocês, ele é uma das prioridades do trabalho do professor. A gente planeja não só na escola, na vida a gente planeja, é ou não é? Quando a gente, por exemplo, quer fazer uma viagem, você precisa planejar essa viagem com antecedência. O que você vai, para onde você vai, o que você vai levar, o que você vai comer naquele lugar, como é que você vai chegar, exige um planejamento para você viajar. Quando você vai casar, precisa de um planejamento que às vezes envolve muitos anos antes. Você quer constituir uma família, ter filhos, também se você pensar ali, planejar ter uma criança, também você precisa pensar. Então, vários momentos da nossa vida envolve esse planejar, porque planejar, gente, é algo que é inerente, que faz parte do ser humano, sabe? Está ligado a nós, está dentro de nós essa questão de organização, de planejamento. E por que às vezes quando a gente vai pensar isso lá na escola, a gente acha que não é tão importante? Ah, eu faço qualquer coisa. Ah, eu dou qualquer coisa para as minhas crianças. Ah, eu viro lá a caixa de brinquedo e tá tudo certo, né? Por que a gente acha que dentro da escola não é importante planejar? Ou
Se eu sou obrigada a fazer um planejamento, eu faço um planejamento fake, mas lá quando eu fecho a minha porta, eu faço qualquer outra coisa menos o que está lá no planejamento. Naquele que eu entreguei para a coordenadora, por exemplo. Percebem? Então a gente tem que entender que planejamento é algo que é uma ferramenta nossa de trabalho. É uma ferramenta de trabalho do professor. Tá? Então esse é o pontapé inicial para a gente entender a importância de planejar. Não dá para a gente trabalhar, como Paulo Fock diz, na hora pinta o que eu vou fazer. Ah, na hora eu penso o que eu vou dar para as crianças e tá tudo certo. Por isso a gente não tira aquele ranço que na educação infantil as crianças, elas não vão só para ser cuidadas, não só para ser trocada a fralda ou só para a gente alimentar, a gente ajudar elas a comer. Então a gente precisa começar a evidenciar o nosso trabalho e quem vai falar desse trabalho é o nosso planejamento. Porque eu não consigo, as duas coisas não conversam, eu não consigo fazer uma coisa de um jeito e fazer outra de outro jeito, tá? Então eles têm que estar muito interligadas, tá bom? Então, o planejamento ele é o norteador do trabalho do professor, é ele que vai direcionar esse trabalho do professor todos os dias lá na escola, tá? Então, a gente precisa entender a importância que o planejamento ele tem, tá certo? Então, esse é o ponto inicial da nossa conversa, entender que o planejamento ele é uma ferramenta nossa de trabalho, ele é um norteador do trabalho do professor, tá? Então, a gente precisa entender que é importante planejar, que é algo sério planejar, e a gente precisa conhecer as particularidades da nossa turma também. Se eu trabalho com um grupo de bebês, eu preciso saber o que é esperado dessa faixa etária, o que as crianças elas aprendem nessa idade, como é que os bebês eles aprendem. Então eu vou ter que estudar sobre como os bebês eles se desenvolvem, como eles aprendem. Se eu trabalho com crianças um pouco maiores, como é que as crianças um pouco maiores, como é que elas brincam, como é que elas aprendem também. Então eu preciso conhecer a faixa etária com a qual eu trabalho, porque às vezes a gente trabalha com bebês achando que está trabalhando lá com o primeiro ano, tá? Alguém fez uma pergunta aqui, como você apresenta esse planejamento para a coordenadora? Porque na minha escola é como esse checklist que você disse. Gente, acontece mesmo, e eu não tô criticando aqui o modelo de escola, da maneira como vocês trabalham, porque às vezes é algo que vem de cima para baixo, às vezes o professor ele não tem muito controle sobre algumas práticas que são colocadas para ele. Algumas coisas que são, na verdade, impostas. E, às vezes, uma grande questão é que o planejamento ele acaba se tornando, ao invés de se tornar um aliado desse professor, às vezes ele se torna um vilão. Porque, dependendo do que o professor escreve nesse planejamento, isso pode se voltar contra ele. Porque aí a pessoa pode falar assim, mas tá aqui no seu planejamento. E aí? E a gente sabe que, às vezes, a gente planeja e vai acontecer. Mas tem horas, tem semanas que a gente vai planejar e vai acontecer 1 milhão de coisas que não vão dar certo. E tá tudo bem também quando não der certo. Eu só preciso na verdade eu só preciso tomar cuidado para que se não dar certo se torne uma rotina. Se torne algo que vai acontecer sempre. Não, acontece. Próximo, aconteceu de novo, imagina. A gente só tem que tomar cuidado com isso. Mas naquele dia, por exemplo, você tinha pensado numa proposta ao ar livre com as suas crianças e choveu, não tem como você controlar o tempo. Então você vai ter que repensar no seu planejamento naquela proposta, ou trazer para a parte interna da escola, ou aplicar, fazer aquela proposta num outro dia. Então naquele dia, o seu planejamento não aconteceu da maneira como você esperava. Porque é algo que você não controla. Ou não sei, você tá lá com a sua turma, uma criança caiu, machucou, você teve que sair, socorrer. Já foi ali o que você tinha pensado. Então essas questões, elas acontecem e são normais. A gente só tem que tomar cuidado para que algumas coisas não venham se tornar rotina e nem uma fuga para o professor também dizer, então, não fiz porque, tá vendo? Não deu, hoje tinha muita criança, hoje não tinha criança nenhuma.
né? Que também é uma outra questão. Se o professor tem 30 crianças, mas não dá pra fazer um trabalho, é muita criança junta na sala. 30 crianças numa sala, eu não dou conta. Aí choveu naquele dia, veio 10 crianças. Mas só 10 crianças? Não dá pra fazer o trabalho. E as outras 20? E aí a gente fica sempre nesse jogo de empurra também, né? Então, o meu planejamento, ele é acompanhado pela coordenadora, mas a gente já tem meio que uma forma de fazer esse planejamento pensando ali em propostas que contemplem isso que eu acabei de falar para vocês, os tempos, os espaços e os materiais. Mas é algo que vem ganhando corpo, não é um planejamento perfeito, mas é algo que é a identidade da minha turma, do meu grupo. É outra questão também, porque às vezes a gente planeja, quer pegar planejamentos que nem tem nada a ver com a nossa turma, pega lá qualquer coisa na internet e entrega, mas aquilo de fato não diz respeito ao seu grupo, tá? Então, vamos pensar aqui, vamos continuar. O que eu quero trazer para vocês, gente, é pensar em propostas. Eu não vou falar assim, olha, faça o seu planejamento assim, assim, assim. Não vou dar receita aqui. Que alguém entrou aqui para pegar receita, tenha uma boa noite e até a próxima. Porque eu não vou dar modelo para vocês. Mas a nossa conversa é para que a gente pense em propostas, em situações que a gente consiga trazer para a nossa realidade lá no nosso dia a dia. Talvez eu fale coisas para você fala assim, mas isso aqui eu já sabia. Mas isso aqui eu já faço. Então, mas tem sempre algo que a gente pode pegar e falar, nossa, isso aqui eu não tinha pensado. Então eu posso fazer dessa forma, tá? Tomar água, que tá muito calor aqui em São Paulo hoje. Bom, o que a gente precisa saber? Que do 0 aos 2 anos, as crianças, elas têm essa predominância pelo movimento nos processos de aprendizagem. Então, as crianças do 0 aos 2 anos aprendem por essa questão aí do movimento. Isso é muito comum, porque os bebês, eles estão ali naquele processo de desenvolvimento do corpo, de engatinhar, de rolar, de buscar o objeto. Então, isso é muito comum. Então, a gente precisa saber que do 0 aos 2 anos, essa questão do movimento precisa ser pensada, interpretada e levada para esse planejamento do professor, tá? Então, nessa faixa etária é muito comum, deixa eu só arrumar aqui as minhas anotações. Então, esse professor, ele precisa pensar em propostas que envolvam as múltiplas linguagens desse bebê, desta criança, tá? Propostas que envolvam ali, que aguçem os sentidos delas, todos os sentidos. Então eu vou pensar em materialidades e materiais, em um ambiente que seja propício, na cor, no cheiro. Então são vários aspectos ali que promova esse ambiente de aprendizagem para esse bebê, tá bom? Então cabe ao professor trabalhar e favorecer um ambiente de conhecimento do próprio corpo da criança, sejam nos cuidados pessoais, com objetos ali do cotidiano, nos contextos que ele vai organizar. Então esse professor, ele precisa pensar e favorecer um ambiente para essa criança que envolva toda essa aprendizagem que é o próprio corpo dela. Tanto que as crianças, os bebês, eles começam brincando como? Sempre com as mãozinhas. É a maneira como ele começa a conhecer o mundo. E depois ele vai transportando isso para os outros objetos que a gente vai oferecendo para eles. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar no nosso planejamento é trazer para a minha sala um ambiente que favoreça esse movimento, esse conhecimento do próprio corpo do bebê. Porque muitas vezes o que a gente vê muito em berçário, gente? É a criança presa dentro do berço, na cadeirinha. E aí a gente não dá oportunidade
para essa criança explorar tudo ali que tem dentro da sala. E eu entendo que existem várias realidades, às vezes eu entendo que o professor tem medo desse bebê se machucar, porque às vezes são crianças já que têm 1 ano e pouco completo com bebês de 6 meses. Eu entendo tudo isso, tá, gente? Eu não sou uma pessoa alienada, fora da realidade, não, porque eu trabalho em escola. Eu tô lá no chão da escola todo santo dia, então não tô falando uma coisa que eu não sei, eu tô falando de algo que eu vejo. Mas a gente precisa confiar na capacidade das crianças e pensar uma maneira onde essa criança não fique o dia inteiro no bebê conforto, por exemplo, que pode ser gostoso, pode ser confortável para ela, mas o que é que eu tô proporcionando de aprendizagem? Porque se ela quer um objeto, o adulto vai lá e coloca na mãozinha dela. Ou então ele pendura um mobile ali, a criança fica ali olhando para aquilo ali o dia inteiro. Então pensar num ambiente que traga esses desafios é um desafio também para o professor e não só para a criança, tá? Então pensar aí num lugar onde essa criança ela possa explorar esse espaço. Então, vamos pensar lá na nossa sala, como é que é a sala de vocês? Pensem aí, mentalizem aí, busquem aí na memória de vocês. Como é que é a sala de vocês lá na escola? Pensou? Então, a gente vai pensar agora em organizar essa sala de forma que esse bebê, essa criança, ele possa conhecer a si mesmo, o seu próprio corpo e os objetos que você vai proporcionar ali para ela. É um pouco complexo? Mas não é impossível. Tá? A gente precisa confiar na capacidade das crianças, tá bom? Então, como é que a gente pode fazer isso? Vou dar algumas dicas para vocês. Então, preparar um ambiente de forma que tanto esse bebê quanto essa criança se sinta instigada a explorar, seja o ambiente interno ou externo da sala, tá? Então, delimitar um ambiente também para que esse bebê e essa criança possa explorar de diferentes formas. A gente pode também circunscrever o espaço. Então, de repente, deixar os maiores num canto com o professor e os menores ali num outro espaço, né, em alguns momentos do dia, para que talvez não haja esse choque entre os maiores com os menores. Existem até alguns... quando eu visitei o ano passado o Ateliê Carambola, achei muito legal que eles têm como se fosse uma grade que divide a sala, né? E essa grade ela é removível, né? Você tira e coloca ali e você consegue abrir mais, esticar mais, deixar um espaço menor ou um espaço maior. Você consegue fazer essa mobilidade com aquele cercado para separar um pouco as crianças, né, os bebês que já caminham, daqueles que ainda estão sentando ou engatinham. Então, é uma possibilidade, professor. Tatiana, mas na minha sala não tem isso. Na minha sala também não tem, gente. Então, a gente tem que bolar estratégias para que a gente consiga dar essa possibilidade de movimento livre para esse bebê dentro daquele espaço da nossa sala, tá bom? E é isso, gente. É algo que precisa ser conversado também na escola. Às vezes eu entendo que nem toda gestão entende. Então é algo que precisa ser conversado, que precisa ser levado muitas vezes para o grupo, para o gestor, para o coordenador, para que ele entenda também que essa visão é algo que é importante para esse desenvolvimento desse bebê e dessa criança, tá bom? Na área externa, por exemplo, o que a gente pode oferecer para os bebês e para as crianças um pouquinho maiores? Coloquei alguns materiais que a gente pode possibilitar e oportunizar para as crianças, às vezes até dentro da sala também. Eu utilizo esses materiais tranquilamente dentro da sala, não só na parte externa, tá? Tecidos, é muito legal a gente oferecer tecidos como um material para esse bebê explorar, manipular. A gente pode fazer brincadeiras, né? Os bebês eles já brincam muito daquele cadê, achou. Então, é um material bacana pra gente oferecer para esses bebês. Que mais? Pneus, né? Para entrar, sair. Hoje, por exemplo, eu levei um pneu para minha sala. E aí tem bebê que já corre e entra dentro do pneu. Tem criança que senta. E aí por aí eles vão explorando as inúmeras formas que o mesmo material pode oferecer. Então, um material ele pode dar várias possibilidades de brincadeiras
para as crianças, tá? E aí cada criança vai explorar da forma como ela quiser. Não o adulto vai ficar assim, não é pra subir aí não, não, isso aqui não é assim que faz, tal. Deixa a criança, gente, pelo amor de Deus, hein? A gente só vai intervir se oferecer algum risco, se a criança for cair, tá? Mas também não é pra ficar assim, ai meu Deus, vai cair. Calma, tá bom? Não se desesperem. O que mais? Cordas, bambolês, caixas. Caixas, eu adoro levar caixas para minha sala. Os bebês, eles amam brincar com caixas. Então vejam que são materiais simples, vocês não precisam procurar, né? Não precisa tirar dinheiro do bolso, porque a gente fala, eu que não vou comprar. Não precisa comprar nada. Então são materiais simples que a gente vai conseguindo juntar ali, latas. Tem vários outros materiais e outras possibilidades que a gente pode oportunizar para essa exploração desse bebê dentro da nossa sala, tá? O que mais? Deixa eu pensar aqui. Uma coisa importante também, o professor, ele precisa sempre observar e registrar essas ações dos bebês na sala, porque é a partir desse registro que ele vai conseguir pensar na sequência desse trabalho. E validar também as conquistas dos bebês e das crianças é sempre importante, tá? Então registrem, gente, escrevam, observem o que as crianças elas estão buscando mais essa semana. Qual material você ofereceu ali que gerou uma grande curiosidade e que você vai repetir ainda mais alguns dias? Porque às vezes o professor fica assim, não, eu já dei cone na segunda-feira, não posso mais dar mais cone no resto da semana porque eu já dei na segunda-feira. Não posso repetir material. Pode e deve repetir esses materiais que você observa que as crianças, elas ainda estão ali tendo contato e explorando cada vez mais. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No começo do ano, eu e minhas parceiras, a gente começou a oferecer tecidos para os bebês. E a primeira vez que a gente levou os tecidos foi um desastre, porque nada do que a gente tinha pensado, porque lembra que o professor ele tem uma intencionalidade nesse planejamento, então a gente precisa planejar com intenção. Então, por que eu estou oferecendo aquele material, para quê e como eu vou possibilitar aquilo? Então são perguntas que norteiam a hora da gente elaborar o nosso planejamento. Então a gente tinha pensado num planejamento inicial com os tecidos, mas não rolou. E aí a gente ficou um pouco frustrada, porque o professor ele fica frustrado quando não sai como ele espera, porque a gente ainda tem aquela coisa da centralização no adulto. Tem que ser de como eu pensei. Como assim as crianças não vão fazer aquilo que eu pensei? Porque elas não têm que fazer aquilo que a gente pensou. Elas vão corresponder com as ações delas e, na verdade, se não partiu daquilo que você tinha pensado a princípio, tudo bem. Você vai reconsiderar e é a partir dessa observação que você vai dar sequência nesse trabalho. Por isso que o olhar do professor é sempre muito importante quando ele trabalha com bebês, tá? E aí a gente ofereceu os tecidos e aí a gente viu que não rolou. O que a gente poderia ter feito? Gente, não dá pra dar mais tecido pra essa sala. Não deu. Porque às vezes o professor oferece uma vez só um material e aí não sai como ele espera, ele fala, nunca mais eu vou dar, tá vendo? Eu levei pras crianças e eles nem curtiram, nem gostaram daquilo que eu trouxe. Não vou dar mais. Quando na verdade a questão está aí, vou oferecer novamente, mas de que forma eu posso oferecer numa próxima vez? Aí que tá. Como é que eu posso pensar em oferecer, em possibilitar esse material de uma outra forma? Talvez uma outra forma que seja, não que na primeira vez não tenha sido convidativa, porque nós fomos, pensamos, organizamos todo o espaço, colocamos cestos e tal, mas não rolou. Então, como é que eu posso pensar em oferecer novamente esse material, mas de uma outra forma, talvez? E aí nós demos sequência e fomos insistindo, oportunizando, oferecendo mais de uma vez esses tecidos ao longo da semana, tá? Porque, depois eu vou até mostrar o livro aqui que eu estou baseando a nossa conversa, porque nada aqui tá na cabeça da Tatiana, tá? Eu tô pensando aqui a partir do que
de estudos, de livros, de algo que parte daquilo que eu acredito, tá bom, gente? Daquilo que eu estudo também, não é palavras de Tatiana aqui não, tá? Tem muitos teóricos aqui por trás, tá certo? O livro fala que é importante a gente oportunizar, oferecer para as crianças diariamente. Voltei, eu acho que eu travei. Escrevam aí se eu voltei, gente. Travei, mas voltei. Me escrevam aí se eu voltei. Só pra eu saber. Alguém me escreve aí. Só vi alguém escrevendo que travou. Voltei! O livro fala que do 0 aos 2 anos é importante a gente repetir a mesma proposta. O livro fala que é diariamente, tá? Por determinado período de tempo. Mas é claro que esse diariamente, gente, vai ser de acordo com a sua realidade aí, tá bom? Não vou dizer que tem que ser diário. Mas é importante que pelo menos na mesma semana a gente oportunize mais de uma vez aquele material para que as crianças elas adquiram familiaridade com aquele material e com aquela situação que elas estão vivenciando. Então nós oferecemos mais de uma vez os tecidos, não desistimos e continuamos oferecendo os tecidos. Por quê? Porque provavelmente deviam ser alguns materiais, devia ser um material que as crianças elas não tinham contato. Porque a gente sabe que a educação infantil ela é muito plastificada, os brinquedos e os materiais. Então, quando a gente começa a desconstruir um pouco isso, às vezes a turma ainda vai demorar um pouquinho para começar a se familiarizar com aqueles novos materiais que nós estamos oferecendo. Não é só o carrinho que aperta e sai musiquinha. Mas o que eu posso fazer com aquele material que eu estou dando ali? Então é isso, tá? Então não desistam, ofereçam mais de uma vez o mesmo material para que as crianças elas comecem a criar familiaridade com aquele objeto que você está oportunizando naquela semana. Por isso que é importante o registro, para que a gente consiga sempre acompanhar e ajustar as novas propostas para com o nosso grupo, tá bom? Então, com uma turma de bebês, a gente pode pensar em também propostas que envolvam desafios para esses bebês é claro, respeitando o ritmo e o desenvolvimento corporal da criança, tá bom? Então, propostas que envolvam ali o sentar, o rolar, né, o pular, empilhar, encaixar, tá? Não vai colocar a criança sentada se ela não tem maturidade corporal para sentar ainda, tá, gente? Não é disso que eu tô falando. Você tem que observar, a sua criança, ela já dá conta? Então, você vai proporcionar ali uma proposta que envolva toda essa parte dela motora e tudo mais, tá certo? Bom, o que mais? Qual é o nosso papel aqui como professor? Então, é organizar os espaços para uma exploração criativa desse bebê e garantir experiências por conhecimento de si e do mundo. Tá bom? O que mais? Outra proposta bacana para a gente fazer com bebês. Como é legal a gente pensar no planejamento com bebês que envolva a apreciação de livros e de histórias também. É sempre muito interessante a gente incluir os livros e as histórias com a nossa turma, com o nosso grupo de bebês. A gente precisa trabalhar esse comportamento leitor desde a nossa turma do berçário. Não é que eles vão sair lendo no berçário, gente, mas nós, enquanto professores, precisamos contemplar no nosso planejamento momentos de histórias. Porque as crianças, os bebês, eles começam a desenvolver essa oralidade. E aí, é legal a gente procurar livros que enriqueçam essa oralidade, para que a gente trabalhe também essa parte com a nossa turma. Não ficar, como é que eu posso dizer?
Por exemplo, tem algum livro lá que tem a palavra difícil, o professor às vezes não lê aquela palavra que tá lá, achando que a criança não vai compreender. Isso é subestimar a capacidade do bebê e da criança, tá, gente? Leia exatamente como está lá no livro a palavra, tá bom? Então não subestime a sua criança por causa disso, tá? Uma coisa interessante aqui que eu trouxe para vocês, as próprias diretrizes curriculares nacionais, elas falam sobre promoção de experiências que possibilitem às crianças, experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e o suporte com diferentes gêneros textuais, orais e escritos. Então, se tá lá nas diretrizes curriculares nacionais, gente, é algo que a gente precisa levar em conta e considerar, porque as diretrizes, ele é um documento norteador do professor que trabalha na educação infantil. Então, desde o berçário, desde a nossa turma de bebês, a gente precisa trabalhar esse comportamento leitor com os bebês. Na minha escola, semana passada nós tivemos a semana do leituraço. Eu não sei como é que vocês chamam aí na escola de vocês, mas é uma semana que a gente dedica de apreciação, de contação de histórias e de livros entre as turmas. Então, a gente faz esse momento de interação entre os grupos, vem professores de outras salas contar para nossa turma. Então, é um momento de troca muito bacana, porque de repente você não está ouvindo a história contada pelo seu professor. Vem um professor de outra turma contar para a sua turma. Então isso é muito legal a gente promover entre as crianças. E aí uma conversa bem interessante que surgiu quando a gente foi fazer a avaliação de algumas colegas de trabalho, principalmente das colegas que trabalham com bebês, nossa, como eles prestaram atenção na história. E às vezes a gente acha que os bebês, eles não vão prestar atenção, mas eles prestam, eles se atentam muito atenção àquilo que nós estamos falando, àquilo que nós estamos oportunizando e oferecendo para eles. É claro que não tem que ser uma semana só de leitura e pronto, acabou. Nunca mais eu quero ler agora só lá no primeiro ano, quando você estiver na fase de alfabetização. Não é isso, tá, gente? Todas as salas têm uma estante de livros onde as crianças elas podem ir lá e ler os livros, tem os momentos de leitura. A minha sala tem uma caixa de livros no chão, onde os bebês eles vão lá constantemente. E é claro que os livros são selecionados para estar ali. Por quê? Porque a gente sabe que os bebês eles vão acabar rasgando, puxando a página do livro, isso vai acontecer. Então, não adianta você colocar lá uma caixa de livros na sua sala e ficar, não pega, não põe a mão. Cuidado, é claro que a gente orienta, olha, cuidado, não pode rasgar, tá bom? Cuidado na hora, ensinar, dar o exemplo de como é que você vira as páginas ali. Então, são situações em que a gente vai mostrando para as crianças como se faz. Mas não mexe, não põe a mão, não sei o quê. Também não adianta. Então, saiba fazer uma curadoria também dos livros que possam estar ali nas mãos das crianças para que elas tenham essa experiência de tocar, de sentir, de virar as páginas, de olhar, de apreciar as imagens. Então, tudo isso é muito importante. Eu até compartilhei com vocês essa semana nos stories que os bebês, alguns bebês, não todos, não precisam ser todos também, tá? Mas alguns bebês lá da minha sala, eles têm assim amado aquele momento de leitura, onde eles pegam mesmo os livros e eles contam entre eles, porque quando a gente senta para contar uma história, a gente senta ali com as crianças que estão ali ouvindo a história, a gente mostra as imagens e tal, então eles mesmos se organizam ali para poder ler entre eles, e aí eles viram, né? Eles ficam assim, olha, né? Mostrando como se eles estivessem mesmo, né? Na verdade, eles estão contando mesmo a história para o colega, mas como se estivesse reproduzindo algo que eles veem na gente. Então é muito bacana. E aí eu pensei, junto com as minhas parceiras, que é algo que vai ser levado para os próximos dias no nosso planejamento. Então, olha só, de uma observação que nós fizemos na sala dos bebês, que tem demonstrado esse grande interesse por esses livros que estão lá diariamente, a gente pensou,
Por que não incluir também esses brinquedos, esses brinquedos não? Por que não incluir esses livros, alguns livros de histórias, ou que tragam imagens de algum animal, enfim, algo que eles estejam buscando? Por que não incluir esses livros nos contextos, nas brincadeiras? Ao invés de deixar só lá no canto da leitura, lá no fundo da sala, que é um espaço que a gente faz, um sofazinho com almofadas, que é um lugar que é aconchegante para eles. Porque então não trazer também esses livros para os contextos que a gente organiza? Então essa semana eu trouxe ali alguns dinossauros para que eles criassem esse brincar simbólico ali e coloquei livros que tinham dinossauros junto da brincadeira, dos brinquedos ali. Então, automaticamente, os bebês foram ali, olharam o dinossauro que estava lá no chão, né, o brinquedo, e olhava no livro e conseguia também ver que o dinossauro que está aqui no livro é o dinossauro que eu estou segurando aqui. Então, eles conseguiram também trazer essa história para a sua brincadeira. Então, é um olhar que a gente tem que ter, e é algo que é muito sensível, gente. Quem trabalha com bebês precisa trabalhar essa sensibilidade no olhar para dar sequência no seu trabalho, no seu planejamento. Porque a gente sabe que os bebês, a oralidade deles não está ali desenvolvida 100%, eles estão nesse processo de aquisição da fala. E aí a gente tem que trabalhar muito mais essa nossa observação, através dos gestos, através do que eles conversam entre eles, o que eles se comunicam ali por sorrisos, né, por brincadeiras. Então o olhar desse professor, ele tem que estar muito aguçado nesse sentido também. Então alguns pontos importantes quando a gente for trabalhar essa questão da leitura, quando a gente for incluir essa questão da leitura no nosso planejamento. Então, importante, selecione a história com antecedência, tá? Leia com antecedência a história. Às vezes o professor pegou um livro de um tema que ele nem sabe qual é a história e vai ler assim, banana todo na hora de ler. Então, leia antes, sozinho, antes de ler para o seu grupo, tá bom? Então, isso é muito importante. Conheça a história antes, para você não ficar lá nem saber o que você tá lendo, tá? Outra coisa, escolha alguns recursos de apoio. Então, os bebês são bem visuais, então traga fantoches, né? Foi algo que a gente usou muito na semana do Leituraço com as crianças. Então, traga fantoches, teatro de sombras, bonecos, enfim, enriqueça esse repertório durante a contação, tá? Então, se aproprie desses materiais, é muito legal. Tá? Trabalhe também a história não só na perspectiva de leitura, mas de repente de dramatização. É bacana também, com músicas. Teve uma sala que trabalhou aquela história do rato, né, que é do Palavra Cantada, e trouxe a música para as crianças brincar, bater palmas, cantar. Então, a gente não precisa também só focar no livro, mas a gente pode incluir outras maneiras de trabalhar, de repente, uma história. Tá? O que mais? Prepara a sala antes também, para que esse ambiente seja acolhedor, seja aconchegante, para a turma que vai estar ali. E, gente, uma coisa que a gente precisa parar de fazer: chamar as crianças para escutar a história, quando o professor ele vai ler, tudo bem. Mas se a criança ela não quiser estar ali, não obriga a criança a sentar lá e ouvir a história, sabe? Pega a criança e põe sentada ali. Vai, agora é a hora da história. Gente, não façam isso. Tudo bem se a criança não quiser estar ali sentada com você naquele momento. Não significa que ela não está prestando atenção na história. Não significa que ela não está ouvindo a história da onde ela está. Porque ao mesmo tempo em que talvez ela esteja ali do outro lado, talvez ela se afaste um pouco do grupo, talvez em determinado momento a história chame a atenção, ela venha até você, tá? Então não precisa ser aquele momento de obrigatoriedade, todo mundo tem que estar sentado aqui agora para ouvir a história, porque agora eu vou contar a história. Porque a gente cai de novo naquela questão do centralizador de tudo. Agora é a hora que eu vou contar a história, então vocês escutem a história. Então,
Não precisa ser assim, tá bom, gente? Não deve ser assim, tá? Então, se a criança não quiser sentar ali no momento, tudo bem, não significa que ela não está prestando atenção. E talvez você não vai contar aquela história uma vez só. Talvez você conte ela outras vezes. Por exemplo, os meus bebês, eles amam a história do Bruxa, Bruxa Vem à Minha Festa. Eu não contei uma vez só. Eu já contei outras vezes também. Mas cuidado também, outra coisa. Vai pegar o planejamento do professor, toda semana tem a história da bruxa, a bruxa vem à minha festa. Ué, mas professor, não tem outra história não? Ah, mas é porque eles gostam tanto dessa história. Cuidado com esse negócio de eles gostam tanto. Porque isso se torna também uma estratégia para o professor não ampliar esse repertório da criança. Eles gostam? Bacana, é legal a gente trabalhar com essa repetição, é legal, mas amplie esse repertório da criança, traga outras histórias também. Inclua aquela história que eles gostam, traga, ofereça ali talvez para os maiores, qual história vocês querem ouvir hoje e tal. E provavelmente eles vão escolher, quando eu trabalhava com os maiores, que tinham 3 anos, 4 anos, eles amavam aquela história do morango, do ratinho e do morango, né? Acho que vocês devem conhecer. E se eu deixasse, todo dia era aquela história. Então, a gente precisa também ampliar esse repertório, trazer outras histórias para enriquecer até a questão de vocabulário, né, de apreciação das imagens e tudo mais, tá bom? Então, só cuidado com isso também. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Considere, gente, escolham livros bons, livros adequados à faixa etária. Então, se é uma turma de bebês, não adianta eu querer ler, sei lá, 100 mil léguas submarinas, Moby Dick. Não vai fazer um livro desse, né? Então, eu tô sendo bem exagerada? Eu sou bem exagerada. Mas, assim, tem que ser um livro de acordo com a minha turma, com a faixa etária que eu tô trabalhando, tá? Então, não significa também que, tem que ser historinhas bonitinhas, fofinhas, com 2 linhas. Também não é assim. Então, a gente precisa começar a trabalhar também esse nosso olhar, ler, lembra que eu falei? Leia a história com antecedência e, se é legal, se é bacana, você trazer para o seu grupo. Talvez na primeira vez você trouxe, as crianças não curtiram, dispersaram, sei lá, mas não desistam. Oportunize novamente. Existem histórias que às vezes eu leio aqui com meu filho em casa, que na primeira vez ele tá nem aí. Mas a gente eu vou insistindo com ele, a gente vai, vou trazendo novos elementos para a história e daqui a pouco se torna uma das histórias preferidas dele. Então, são situações que a gente precisa considerar na hora de pensar no nosso planejamento lá com os bebês na nossa sala. Cuidado com livros que tenham, que reforcem estereótipos, sabe? Preconceito, histórias que tragam ali muita caracterização, assim, sabe? Algo que vocês sabem do que eu tô falando, né, gente? Então, cuidado também com esses tipos de histórias, sabe? Então, tragam histórias que tenham um repertório bacana, busquem livros, editores. Quem é aqui da Rede Municipal de São Paulo, tem muito livro bom que as escolas recebem, né? Ou então faça ali também o seu próprio... como é que a gente pode falar? Quando a gente organiza ali, faça ali a sua própria coleção de livros também, para você ler histórias bacanas. Talvez a sua escola não tenha, mas vai guardando ali, vai montando ali a sua biblioteca para você ler com o seu grupo, com a sua turma, tá? Que mais? Então tragam histórias que tragam essa pluralidade. Essa semana eu até coloquei também para vocês que eu li com o meu grupo de bebês, Acervo. Obrigada, Julie. Montar o acervo. Essa semana, por exemplo, eu trouxe uma história indígena para os bebês. Nossa, mas tá lendo uma história indígena, não é nem 19 de abril, você já tá lendo, já tá antecipando, né? Porque às vezes o professor ele acha que algumas histórias, alguns temas, a gente só pode trabalhar em determinadas datas. Aí também é outra questão, planejamento por data comemorativa, né, gente? Cuidado com isso, mas não vou me aprofundar nesse assunto aqui. Então, para além do 19 de abril,
para além do, sei lá, do Dia da Independência, meu Deus do céu, né? Para além, então, de algumas datas, para além do 20 de novembro, então, para além dessas datas, tragam esses enredos, essas histórias, personagens dentro do planejamento de vocês, mas deem sequência nesse trabalho. Então, o meu planejamento lá na minha escola, com as minhas parceiras, envolve algo que contemple o nosso projeto. O nosso projeto é um projeto que fala de artes com os bebês. E nós vamos falar agora, nós estamos caminhando para as artes indígenas. Então a gente vai trabalhar ali algumas histórias, algumas brincadeiras, algumas canções, mas não é a canoa virou, não, como é que é a música? Nem lembro mais, 1, 2, 3 índiozinho, não é essa música não. É trazer músicas que enriqueçam mesmo o repertório cultural dos bebês. Ah, mas eles são bebês, eles não entendem. Entendem sim. Não subestimem a capacidade de aprendizagem dos bebês e das crianças, tá bom? Então, tragam, ampliem esse repertório cultural. Mas para o professor ampliar o repertório cultural da criança, ele também precisa estar com o seu próprio repertório ali ampliado. Então, naveguem também por outros lugares aí que vocês também não são muito acostumados, tá? Para que a gente consiga transicionar e levar isso lá para o nosso planejamento no nosso dia a dia, tá bom? Que mais? Já falei aqui para vocês deixarem livros à disposição, mas acompanhe, né? Se você, de repente, as crianças rasgam muito livros, acompanhe a criança no manuseio desse livro, na apreciação desse livro, mas como eu falei, acompanhe, mas não seja invasivo, não fica lá interferindo, não faz isso, não rasga, não sei o quê. Então, faça uma escolha e acompanhe a criança nesse processo, aí, enquanto ela está lá, manuseando o livro, olhando as imagens, apreciando, contando para o amigo, tá bom? Então, esse e outros momentos, gente, são momentos ricos de observação para o professor ele dar sequência nesse trabalho com a turma dele. Então, a gente vai pensar aqui em um planejamento com bebês que contemple o quê? Então, vamos voltar lá, vamos recapitular. Então, esse planejamento, a gente precisa saber que a minha turma, no meu grupo lá de bebês, as crianças aprendem através das interações e das brincadeiras. Então, eu preciso pensar no planejamento que contemple os tempos, as rotinas, o espaço que eu tenho, não é só a minha sala referência, mas todos os espaços da minha escola e os materiais que eu vou oferecer também para esses bebês e essas crianças. Dentro desses materiais, não se contentem em oportunizar em oferecer apenas uma vez. Ofereçam mais de uma vez aquele mesmo material, mas talvez apresente de uma outra forma, dê outras possibilidades de criação também para esse bebê e para essa criança. Para os bebês de 0 a 12 meses, por exemplo, é muito legal a gente trabalhar com o cesto dos tesouros. Quem é estudioso aí do brincar heurístico sabe do que eu estou falando. Eu não tenho muita propriedade para falar do brincar heurístico, né? Mas eu entendo um pouco dessa parte aí do cesto dos tesouros, né? Porque é a minha turma de bebês. Então, oferecer ali um cesto com vários materiais e objetos que esse bebê ele possa explorar. Então, materiais de diferentes texturas, de diferentes tamanhos, para que esse bebê ele faça essa exploração. Depois se aprofundem mais, leiam mais sobre isso também. Então, organizem ali um cesto ou mais de um cesto pela sala, tá? Então, eu posso montar ali um cesto, de repente, com materiais, com N possibilidades ali, com vários tamanhos, texturas, com barulho, sem barulho, com mais suave, mais áspero. Enfim, é muito bacana você levar também essa proposta e sempre oferecer mais de uma vez. Quando coloquei o cesto hoje, nunca mais eu vou dar o cesto. Só daqui a um mês eu vou repetir o cesto. Não, né, gente? Dê sequência, continue observando ali o que os bebês têm buscado mais nesse cesto. Se eu tirar algum objeto que eu vi que eles vão
procurar por esse objeto. Então, o professor ele vai buscando estratégias e possibilidades para ampliar esse conhecimento e essa investigação desse bebê que está lá com ele na sala, tá? Então, já falei para vocês, pensem num planejamento que contemple esse brincar e esse movimentar. Lembra, eu falei para vocês, do 0 aos 2 anos, esse bebê, ele busca ali todos os seus sentidos na hora dele conhecer o mundo. Ele conhece o mundo pelos sentidos. Então, oportunize também um espaço que esse bebê tenha liberdade de brincar e se movimentar dentro daquele espaço. Tá bom? Então pense também, veja que não é uma coisa assim, nossa, mas é isso que é planejar para bebês? Porque parece que é uma coisa que é totalmente inacessível, não vou dar conta, não sei fazer. Então a grande questão, tá, gente, na gente oportunizar esse, deixa eu achar uma palavra aqui para vocês não me interpretarem mal, depois falar assim, ah, Tatiana usou aquela palavra lá, então tem que ser dessa forma. Mas o grande segredo tá da gente dar essa continuidade nesse trabalho com o nosso grupo. Oportunizar propostas que deem essa possibilidade de continuidade. Para isso eu vou ter que oferecer os materiais mais de uma vez na semana. Observar, registrar, ver o que deu certo, ver o que não deu, reconsiderar, replanejar, para a gente continuar nesse trabalho, tá? Então a grande questão tá aí, não é uma coisa, nossa, era isso? A grande questão tá em como a gente pode continuar. Então pensar também em propostas que envolvam esse explorar esse espaço ao qual o bebê e a criança está inserida. Então é papel do professor, sim, organizar esse espaço para que essa exploração seja garantia de experiências, para que esse bebê aprenda, né? Para que ele conheça a si próprio e a tudo que cerca ele ali, naquele ambiente. Então esse é o papel. Também não dar qualquer coisa, dar qualquer material, deixar lá o brinquedo ali de qualquer forma. Prepare esse espaço para receber o seu bebê. Observe o que ele vai buscar. Assim que esse bebê chegou com a família, o que ele foi buscar ali? Qual foi o primeiro material? Ele tem feito essa busca constantemente? Ele sempre busca aquele objeto? Então, de que forma que eu posso introduzir esse objeto e outros objetos também nessa brincadeira? Para que eu possa ampliar, porque senão o brincar fica limitado também. Então, esse observar, esse olhar do professor, ele é muito importante nesse processo, tá, gente? Então, delimite o espaço também, lembra que eu falei? Circunscreva esse espaço, se você tiver essa possibilidade, também é muito bacana, tá? Então, conheça a faixa etária com a qual você trabalha, vá estudar sobre desenvolvimento infantil. Leia muito, né? Então, saiba como é que esse bebê, ele aprende do 0 aos 2 anos. Porque como eu falei, às vezes a gente quer levar uma proposta para um grupo de bebês, que seria uma proposta que eu daria lá para crianças de 3, 4 anos. E às vezes é por isso que a coisa não vai. É por isso que às vezes o professor, ele parece que ele nada e não sai do lugar. Tá? Então, estudem, leiam sobre bebês. Conheçam a faixa etária com as quais você trabalha. Utilize todos os espaços. Não é porque você trabalha com uma turma de bebês que você não pode sair com esses bebês para outros espaços da escola. Então, se você de repente tem um espaço que é bacana, que te possibilite essa transição de um espaço para o outro, faça isso. Não se prenda à sua sala. Leve esses bebês para outros espaços também. Que talvez em outros espaços surjam situações e brincadeiras que você talvez não tivesse observado na sala ainda, tá? E por último, contemple no seu planejamento a apreciação de histórias. Coloque no seu planejamento, leia para o seu grupo de bebês, de preferência toda semana, e deixe livros à disposição todos os dias, para que você possa também
e trabalhando esse comportamento leitor desde bebês. Porque quanto mais a gente traz, né, a gente envolve as crianças nesse processo, a gente só tem a ampliar esse repertório delas, tá? Então, não fica assim, não, eles são muito bebês, eles não vão entender. Para com isso, gente. Outra coisa, músicas. Tragam músicas. A gente também trabalha muito com música quando a gente trabalha com as crianças bem pequenas. Tragam músicas também para além da galinha pintadinha, para além do mundo Bita. Porque isso eles já têm aos rodos na casa deles. A escola ela tem que ser um lugar que favoreça e oportunize vivências de aprendizagem que talvez essa criança não tenha na casa dela. Então, se ela já fica em casa assistindo Galinha Pintadinha enquanto a mãe está fazendo janta, aí ele chega na escola, tem mais Galinha Pintadinha. Então, amplie esse repertório, busque outras músicas, outros artistas que fazem músicas também para o público infantil, mas que tem uma história, um vocabulário amplo ali, músicas e instrumentos, enfim, que a gente consiga, sabe, levar além daquilo que já é oportunizado todos os dias. Mas não posso mais levar? Pode, gente. Ninguém é proibido a fazer nada. Tô dizendo, eu já falei que eu não sou fiscal do trabalho pedagógico de ninguém. Mas eu só estou dando uma dica para vocês. As crianças, elas merecem também ter contato. Porque se a gente não apresentar, elas nunca vão conhecer. Elas vão achar que o universo infantil é só a Galinha Pintadinha e o Mundo Bita. Porque é o que elas aprendem, é o que elas escutam na casa delas, é o que elas escutam na escola. Então, não deve ter outros gêneros musicais aí para os quais, né, eu possa ouvir. Então, trabalhe também. Mas é como eu falei, para a gente ampliar o repertório da criança, o do professor também tem que estar ampliado. Saia da bolha pedagógica. Já falei isso pra vocês, sempre tô falando aqui nos meus stories, sempre tô falando pra vocês. Naveguem por outros universos para além dos livros pedagógicos que a gente lê, que são muito legais, são muito bons, mas que não são só eles que nos ajudam a ter também essa visão aí de mundo, ampliar esse nosso olhar para outras culturas também, tá bom? E eu finalizo aqui a nossa aula com uma frase do Celso Antunes, que diz, Celso Vasconcelos, que ele é um grande pesquisador que fala de planejamento. Então, quem quiser alguma dica de como ler sobre planejamento, leia algum livro, alguma publicação do Celso Vasconcelos. Tem até uma matéria dele na Nova Escola, que saiu aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Ele fala sobre planejamento. É claro que ele vai falar de planejamento escolar de uma forma bem abrangente, mas dá pra gente tirar muita coisa daquilo que a gente traz pro nosso dia a dia, para quem trabalha na educação infantil. E ele diz que o planejamento é uma forma de combate à alienação do trabalho, porque senão a gente só fica ali fechado no nosso mundinho e a gente acha que não existem outras coisas para que a gente possa explorar. Então, o planejamento ele é uma forma da gente combater essa alienação do trabalho, que a gente não fique engolindo tudo que as pessoas, colocam ali, tem que ser dessa forma, sem a gente poder questionar, sem a gente poder falar, mas espera aí, não é dessa forma. Então, quando a gente está bem embasada no nosso planejamento, dificilmente alguém vai falar do nosso trabalho pedagógico, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês, vou mostrar o livro aqui que eu trouxe a nossa conversa de hoje, é esse daqui, ó. O trabalho do professor na educação infantil, tá bom? Então, tem vários autores aqui, a Zilma Ramos de Oliveira, tem vários autores aqui. Então, esse é um livro que embasou a nossa conversa de hoje. É claro que eu trouxe alguns pontos pra gente falar um pouquinho, não trouxe tudo que tá aqui não, tá, gente? Porque tem muita coisa. Vai falar de Vygotsky, vai falar de várias questões aqui que envolvem a aprendizagem. Então, quem quiser se aprofundar mais, fica a dica para vocês desse livro aqui. E aí vocês leiam com mais profundidade, né? E aí vocês conseguem entender um pouco melhor sobre algumas questões que eu falei aqui né? Não dei uma aula muito profunda, não,
mas trouxe alguns pontos muito importantes para a gente dar pensar lá no nosso dia a dia, lá na nossa sala, lá no nosso trabalho pedagógico, exemplos meus que eu faço e que não necessariamente sejam perfeitos, mas dentro daquilo que eu acompanho o meu grupo, que eu faço com o meu grupo, eu acredito que é um caminho que pode ser sim sendo cada vez mais trabalhado e enriquecido dentro das nossas possibilidades também. E vocês trabalhem de acordo com a possibilidade e a realidade de vocês. Como diz Maria Alice Proença, entre o real e o ideal, o possível. Mas eu já disse que esse possível não é aquele possível de, se der eu faço, não, eu tô fazendo o meu possível aqui, deixa eu quietinha. Não é esse possível. Mas hoje, qual é a sua realidade? Dentro dessa realidade, você começa a caminhar num trabalho e a partir disso você vai ampliando e esse trabalho ele vai ganhando corpo e aí você vai introduzindo novos materiais, novas leituras, novos conceitos e você vai começando a ganhar esse planejamento, ele vai ganhando corpo à medida como a gente vai pensando, vai trabalhando e vai observando e registrando para replanejar os próximos passos do nosso trabalho pedagógico. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula que nós fizemos aqui hoje. Espero vocês aqui nos meus stories, aqui no feed, tá bom? E eu espero que vocês tenham um bom fim de semana, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou deixar salvo aqui essa aula de hoje por um curto período de tempo, mas não vai ficar muito não. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu vai ter um tempinho ainda para recapitular e buscar mais alguns conceitos aí que talvez vocês tenham perdido, quem entrou depois ou quem teve que sair antes. Tá bom, gente? Um beijo, uma boa noite pra vocês, um ótimo final de semana e fiquem por aqui nesse Instagram, hein? Não vão embora não. Beijo, tchau, tchau.